Tudo certo? Bom, eu sou Claudete Pessoa e aí, você vai enfrentar o concurso para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Legislação orgânica, ou seja, lei de organização judiciária, regimento interno, são normas cobradas no edital e que você deve dominar, deve encarar para gabaritar as questões da prova, certo? Bom, e aí nós vamos, neste módulo teórico, fazer um estudo conjunto, porque essa é a principal, estratégia, essa é a melhor estratégia para estudar organização judiciária e regimento interno do TJDF, ok? E aí nós vamos estudar a Lei 11.697 de 2008 com todas as suas atualizações e o regimento interno do TJDF-T, ok? Que foi constituído pela portaria 1107, isso de 2009. Lógico que todas as duas normas sofreram aí várias alterações, muitas alterações, ok? E todas elas nós vamos abordar com certeza. Importantíssimo para você. Olha só, dica fundamental. Legislação orgânica, regimento interno, não se deve aproveitar material do último concurso, né? Nem na resolução de questão você vai de cara, de cabeça. Não, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque as alterações são constantes e são numerosas. Então, aquilo que aconteceu, aquela legislação que foi utilizada, essa mesma lei foi cobrada no último concurso, esse mesmo regimento interno, sim. Só que, desde o último concurso, as alterações foram várias. E aí muda o panorama, muda demais. E olha só, presta bem atenção. Em 2013, aconteceu no Tribunal de Justiça do DF algo importantíssimo no que se refere à alteração normativa na carreira da magistratura. Essas duas normas, elas tratam de estrutura do Poder Judiciário do Distrito Federal, ok? E também trata de várias regras, apresenta várias regras estatutárias aplicáveis à carreira da magistratura do Distrito Federal. Certo? Então, perceba o seguinte, num primeiro momento você encontra toda a estrutura e depois, na verdade não, é misturado, tá? A legislação é toda misturada, mas você encontra também várias regras aplicáveis ao desempenho funcional, à carreira do magistrado. E aí, a grande novidade é que foi criada uma classe especial de magistrados do Tribunal de Justiça do DF, da magistratura do DF, no regimento interno. Exatamente. Então é isso que nós vamos ver. Nós vamos fazer um estudo integrado das duas legislações, de forma que você entenda os institutos, ok? Não é decoreba. Eu tenho aí já uma longa experiência em concurso público. Quem estudou comigo para o Superior Tribunal de Justiça se deu bem, gabaritou ou todas ou quase todas as questões apresentadas nas provas, ok? Então, assim, vamos lá para o nosso bate-papo concurseiro para entender organização judiciária e regimento interno do Distrito Federal e Territórios. O desafio é esse. É difícil? Não, você vai ver que é tranquilo. Lógico que é preciso ter a noção da estrutura nacional do Poder Judiciário. Nós não vamos esmiuçar cada uma dessas estruturas, mas você precisa localizar o TJDF nesse panorama, nessa estrutura nacional. Temos lá o órgão máximo que exerce a instância extraordinária, o guardião constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele ali é uma demonstração fática da unidade do judiciário, princípio da unidade que rege a atuação do Poder Judiciário.
Emenda Constitucional 45 de 2004 criou o Conselho Nacional de Justiça, esse órgão que integra a estrutura do Poder Judiciário, sim, mas que não exerce a sua função típica, não exerce jurisdição. É um órgão puramente administrativo, é um órgão de controle administrativo, seja da atividade funcional, seja da atividade administrativa e financeira do Poder Judiciário, de toda a estrutura nacional do Poder Judiciário. E aí, se resolveu, isso nós temos a partir do artigo 92 da Constituição Federal, se resolveu estruturar a justiça brasileira em dois ramos, né? A justiça especializada, isso a nível federal, e a justiça comum. 3 matérias mereceram uma estrutura própria. A chamada justiça especializada no âmbito federal. Justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar. Com órgãos próprios de primeira instância, órgãos próprios de segunda instância. Só um detalhe, que o Tribunal Militar, ele tem lá sua previsão legislativa, mas ele só é instalado em tempos de guerra, né? Estamos em tempos de paz, ele não está instalado, mas está lá sua previsão. Certo? Temos aí órgãos próprios da justiça, da instância especial de cada uma dessas justiças especializadas. Preciso ter uma noção desse panorama, mas não precisa me aprofundar, não é esse o foco do edital. E aí na justiça comum, nós temos estruturas, né, da justiça comum federal, justiça comum estadual e distrital. A justiça do Distrito Federal se alinha, né, as competências, em regra, com alguns detalhes, da Justiça Estadual. E aí nós temos órgãos próprios de primeira instância, órgãos próprios de segunda instância e um único órgão que exerce a instância especial, que é o Superior Tribunal de Justiça. Olha só, o nosso foco, a nossa análise é analisar a primeira e a segunda instância do Distrito Federal e territórios. Só isso, esse é o nosso estudo, o nosso objeto de estudo. E já é volumoso, né? Mas com a nossa metodologia, nós vamos ganhar tempo, porque a gente vai integrar a Lei de Organização Judiciária com o regimento interno. Então vai ficar bem tranquilo. O artigo 2º da Lei de Organização Judiciária traz um rol. O rol dos órgãos do Poder Judiciário do Distrito Federal. Ok? Nós temos ali o Tribunal de Justiça. É claro que nós vamos estudar a composição deste órgão pleno de segunda instância, desse órgão de segunda instância que tem ali o Tribunal Pleno e seus órgãos fracionários, ok? Nós temos o Conselho Especial, que é o órgão especial que no DF tem o nome de Conselho Especial, que é um órgão representativo do Pleno. No Pleno nós temos 40 desembargadores e no Conselho Especial, esse órgão representativo do Pleno, com composição estabelecida, né, pela Constituição Federal. Vamos ver como que ele se compõe, como que ele se estrutura, ok? Tem várias regras a se observar nessa composição, metade por antiguidade, metade por eleição, tá lá o quadro de administradores do tribunal, né? Aqueles desembargadores que dirigem o tribunal, tem que estar ali observada a composição do 5º Constitucional. Todos esses detalhes nós vamos estudar. Temos também o Conselho da Magistratura, também é um órgão integrante da segunda instância, certo? Vamos, a partir daqui, vamos analisar os órgãos de primeira instância, que é o Tribunal do Júri, que tem competência firmada pela Constituição Federal, artigo 5º, para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Os juízes de direito. Os juízes de direito é muito interessante, tanto os juízes de direito quanto os juízes de direito substitutos, né? Nós temos aqui os juízes de direito na qualidade de órgãos públicos. Perceba, e nós temos a Auditoria Militar e o Conselho Militar. Essa aqui é a lista, né? Vamos voltar um pouquinho, a lista do rol constante do artigo 2º da Lei de Organização Judiciária, né? Rol de quê? Órgãos do Poder Judiciário do Distrito Federal e Território. Ué, mas Claudete, eu estou vendo aqui juiz de direito, mas não estou vendo o desembargador.
Ué, ele não é órgão do Poder Judiciário? Não. Ele é membro do tribunal, ok? Magistrado integrante da segunda instância. O juiz de direito não. Ele se qualifica como um órgão do Poder Judiciário. Ué, quem determina isso? Um órgão público que dorme, que acorda de carne e osso, é isso mesmo? Sim. O juiz de direito, ele é analisado no nosso estudo sob dois aspectos. O primeiro aspecto é analisar o juiz na qualidade de estrutura, como parte da estrutura do Poder Judiciário do Distrito Federal. E ali, qual é a sua qualificação? Melhor, qual é a sua classificação? Como ele se classifica na estrutura do Poder Judiciário do Distrito Federal? Como órgão de primeira instância. Aquele que assume uma circunscrição, uma vara e atende ao jurisdicionado, resolvendo ali os conflitos de interesse. Os juízes de direito substituto também são órgãos de primeira instância que vão auxiliar e substituir os juízes de direito. E agora, com a alteração ocorrida no regimento interno, isso em 2013, os juízes substitutos, nós temos uma classe especial que também vai de juízes de direito substituto, que integra a segunda classe da magistratura, não é a classe inicial. São muitas emoções nesse estudo, hein? Mas você vai entender, não é decorar não, entender a organização judiciária do DF, tenho certeza. E qualquer tipo de pergunta você vai gabaritar. E aí, isso mesmo, o juiz substituto vai auxiliar e substituir os juízes de direito, isso está na Lei de Organização Judiciária, juiz de direito substituto da primeira classe, e existe agora uma classe especial também de juízes de direito substitutos que vão auxiliar e substituir os desembargadores. E aí, o nosso estudo, ele vai observar uma sequência não legislativa, ele vai observar uma sequência pedagógica. Eu trago aqui uma sequência de artigos que te permitem uma melhor análise e entendimento do Instituto. Vamos entender a organização judiciária. Juiz de direito. O juiz de direito, ele é um órgão do Poder Judiciário. Ele é um órgão da primeira instância. Certo? E aí o artigo 45 da Lei de Organização Judiciária, estou sempre apresentando os artigos, traz ali a sua competência. Ele tem competência jurisdicional, claro, é sua função típica, processar e julgar os feitos de sua competência, e aí tem a competência territorial e material. E também é dotado de competência administrativa, é claro que exerce função atípica. E na competência administrativa deverá inspecionar os serviços cartorários, informando semestralmente ao corregedor o resultado destas inspeções, deve aplicar aos servidores subordinados penalidades disciplinares, que não excedam a 30 dias de suspensão. Olha lá o Estatuto dos Servidores, Lei 8.112, né? Regime disciplinar, penalidades aplicáveis, o juiz aplica advertência e suspensão até 30 dias. Está ali o limite de sua competência disciplinar, ok? O que mais? Vai indicar servidores para substituição eventual de titulares. Titular é aquele que comanda o cartório judicial, certo? E aí, nas férias, no afastamento, o juiz vai indicar o substituto eventual e também vai indicar a nomeação, o cargo e as funções comissionadas da sua respectiva secretaria. Por quê? Porque cargos e funções comissionadas são o quê? São de desempenho de confiança, relação de confiança. É preciso que a autoridade indique para a autoridade máxima, o presidente do tribunal, realizar as nomeações e designações. Função de confiança e cargo em comissão. É isso. Ok? Então, você sabe, a partir dessa concepção, se pensou na organização judiciária. Tá bom. Nós, né, integrantes do Distrito Federal, o Distrito Federal recebe a grande missão constitucional. O Distrito Federal, olha só, você vai constituir o seu poder judiciário. Você, Distrito Federal, tem que resolver os conflitos de interesse do jurisdicionado. Ok? Ali, morador, ali, residente do Distrito Federal e dos territórios também, viu? Certo? Tá bom.
Recebi a missão, exercício jurisdicional. Tá bom, mas como é que a gente vai exercer, né? Como é que a gente vai dar conta dessa missão constitucional? Como é que a gente vai resolver os conflitos da população? Vamos pensar. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o território do Distrito Federal e dividir, porque assim, tá, juiz resolve qualquer problema desde que seja provocado, mas tem as competências, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar, consegui. Vamos pegar aqui o território do Distrito Federal e dividir em vários pedacinhos. Vamos lá, divide. Em cada pedaço desse, a gente coloca um juiz ou mais, dependendo do tamanho, né? Um ou mais juízes de direito para solucionar o conflito da população local, certo? E cada pedacinho desse aqui, nós vamos chamar no Distrito Federal, chama de quê? Circunscrição. O que nos estados chamam de comarcas, no Distrito Federal chama de circunscrição. E aí, em cada circunscrição, olha, tem aqui 5 juízes de direito. A população reclama, né? O volume de processo, o volume populacional reclama aqui os 5 juízes de direito. Exemplo, tá bom? Então, nós vamos lotar aqui 5 juízes de direito. Mas o juiz de direito, tá bom, ele é um órgão, ele resolve os conflitos, mas precisa de uma estrutura. Qual é a estrutura dada para o juiz de direito ter condição de exercer a sua função típica? As varas, ok? Nós vamos colocar aqui as varas. Então, nós temos aqui no território do Distrito Federal, segundo o artigo 17 da Lei de Organização Judiciária, nós temos o seguinte, o território do Distrito Federal, para efeito de administração da justiça, se divide em circunscrição e vara. A circunscrição é uma divisão judiciária que delimita a competência territorial do juiz. Então, olha só, os moradores daquela circunscrição devem se dirigir àquele juiz de direito. Mas tem mais de um juiz de direito. Tem vários de família, tem 3 juízes de direito de família. Então, nós temos 3 varas de família, pois a vara integra a circunscrição, é parte integrante da circunscrição, delimitando a competência material do juiz. Vamos ter uma vara de família, uma vara criminal, uma vara cível. Aqui vamos ter 3 de família, 4 cível e 2 criminais. Exemplo. Entendeu? Então perceba, a vara vai delimitar a competência material do juiz, enquanto que a circunscrição delimita a competência territorial do juiz. É desse jeito, foi assim que foi pensado. Pegou o território do Distrito Federal, dividiu em vários pedacinhos, chamaram cada pedacinho de circunscrição. E ali, lotação dos juízes, fixação dos juízes. Certo? E cada juiz tem uma estrutura para conseguir dar conta. Cada estrutura dessa se chama vara. Vara de família, vara criminal, vara civil, etc. Certo? E a vara vai delimitar a competência material do juiz. Então perceba, toda a estrutura, toda a organização do judiciário, ela parte da necessidade de dar uma estrutura ao juiz para atender a necessidade da sociedade, que é a busca de solução dos conflitos de interesse, é a busca da paz social. A Justiça de Primeiro Grau do Distrito Federal compreende as circunscrições judiciárias com os respectivos quantitativos de varas. Cada circunscrição tem o seu quantitativo necessário para atender a população. As especializações das varas são definidas no regimento interno, obedecendo aí às competências dos juízos. Olha lá, o artigo 18 a 44 da Lei de Organização Judiciária especifica as competências das varas do Distrito Federal e territórios, ok? Mediante, isso vai ser definido em concreto, a partir dessa previsão abstrata da Lei de Organização Judiciária, pelo regimento interno, de acordo com o estudo técnico de cada circunscrição. Em uma circunscrição vai ter uma vara de família só, em outra vai se exigir 3, certo?
Percebeu? É assim que acontece. E aí, eu já vou trazer aqui para você o estudo da carreira da magistratura. Ué, Claudete, você mal acabou de falar de divisão, de organização judiciária, já vai falar da carreira da magistratura? Sabe por quê? A carreira da magistratura, ela está intimamente ligada com a estrutura do Poder Judiciário. Entendendo a carreira da magistratura, você entende melhor a estrutura do judiciário. Eu sempre fiz assim para as diversas leis de organização judiciária que eu já ministrei aula. Do Rio de Janeiro, do Pará, do Ceará, São Paulo, são vários estados, né? A organização judiciária é a minha praia. Eu sou servidora do judiciário, né? Eu sou oficial de justiça do estado do Rio de Janeiro. E já há 20 anos. Então, de organização judiciária, eu entendo. Estou em casa. Por isso que eu falo para você, nós vamos ter um bate-papo concurseiro, certo? E você, no final, vai estar entendendo a organização judiciária. Tem que entender a carreira da magistratura para que a organização e a divisão judiciária se esclareça. Tá, tudo bem. Eu já sei que nós dividimos o território do Distrito Federal em vários pedacinhos, que são as circunscrições, e em cada pedacinho nós colocamos os juízes com um apoio, com uma estrutura para que ele funcione adequadamente, que se chama as varas, ok? Mas eu preciso entender como funciona, como que o juiz de direito é um órgão público? É órgão de primeira instância, tá, mas ele é de carne e osso, viu? Ele fica doente, ele precisa de férias, ele às vezes se afasta por um ou outro motivo. E como fica a população? Fecha o órgão público? Não, não pode. A prestação jurisdicional deve ser ininterrupta. Isso é uma das garantias constitucionais, né? Não pode interromper. Tanto que existem os plantões para feriados, finais de semana, Natal, não funciona ininterruptamente para as medidas urgentes, ok? E aí, precisamos perceber e entender que nós temos uma carreira de magistrados para atender também a essa necessidade de substituição e auxílio do juiz de direito e também para que o juiz se desenvolva funcionalmente, chegando ao topo da carreira da magistratura distrital, que é o cargo de desembargador. Então, segundo a Lei de Organização Judiciária, como está estruturada a carreira da magistratura do Distrito Federal? Desembargadores, juízes de direito e juízes de direito substituto. O provimento do cargo, em regra, é ato de competência do presidente do Tribunal de Justiça do DFT. Autonomia funcional e administrativa, né, do judiciário do DFT. Se faz o provimento, né, a nomeação depois de concurso público. Esse concurso, né, é determinado pelo Conselho Especial, é o órgão especial, o Conselho Especial, aquele órgão representativo do Pleno, desde que haja mais de 2 vagas para serem providos e não existam candidatos habilitados, né, em número suficiente. Exceção à regra do provimento, que é ato do presidente do TJDF, é o 5º constitucional, porque o 5º constitucional, nós temos o quê? Desembargadores que vão integrar o tribunal pleno, certo? Mas que antes de serem desembargadores, ou seja, magistrados do DF, eles eram advogados ou membros do Ministério Público, que foram indicados em lista sextupla e assim vai, e depois a gente vai falar desse procedimento com calma, eu não quero perder o foco aqui não, tá bom? Mas você sabe que pelo 5º Constitucional, nós temos um magistrado nomeado não pelo presidente do DF, do TJDF, perdão. Vamos ter um magistrado nomeado pelo chefe do Poder Executivo Federal, pelo presidente da República. Vamos ver esse procedimento e os detalhes. Mas olha só, eu quero que você tenha aqui comigo foco total na carreira da magistratura. Por quê? Nós temos o provimento do cargo, nomeação após o concurso público único,
tá bom? De provas e títulos, válido por 2 anos, prorrogável uma vez. Para qual cargo? Quais cargos? Melhor. A nomeação, ato do presidente do TJDF, vai ser para o cargo de juiz de direito substituto do Distrito Federal ou para o cargo de juiz de direito dos territórios. Então, o concurso público é para um ou outro, certo? A nomeação é para esses 2 cargos. É o cargo inicial, juiz de direito substituto do DF ou juiz de direito dos territórios. A atuação deles compete ao juiz de direito substitutos substituir e auxiliar os juízes de direito segunda categoria, segunda classe da carreira da magistratura distrital. Quando designado para substituição, esses juízes substitutos têm atuação plena, é juiz, ok? E quando designado para auxiliar, terá competência para funcionar em quaisquer processos, mas atua junto. É diferente da substituição quando ele assume por um determinado tempo aquela vara, aquele desempenho jurisdicional. Cabe ao vice-presidente, o vice-presidente, dispor sobre a designação de juízes auxiliares e definir a forma de substituição, se é substituição ou se é auxílio. O vice-presidente do TJDF é que tem essa competência. Olha lá o artigo 47 da Lei de Organização Judiciária. Aí o juiz substituto, ele vai ser promovido a juiz de direito. Vamos falar ainda do procedimento. Antiguidade e merecimento de forma alternada, com base no artigo 93 da Constituição Federal. O que eu quero que você perceba agora é a carreira da magistratura. Então, nós temos em cada circunscrição o que mesmo, hein? Um ou mais juízes de direito. São esses aqui. Esses é que assumem a circunscrição, a vara para onde são lotados, nomeados. Olha só, o preenchimento dos cargos de juiz de direito, a exceção de Brasília, exceto Brasília, far-se-á por promoção do juiz de direito substituto do DF. Somente juiz de direito substituto do DF vai ser promovido a juiz de direito, só não vai ser lotado, só não vai ser nomeado para juiz de direito de Brasília, tá certo? Porque os cargos de juiz de direito de Brasília serão providos por remoção. De quem? Dos juízes de direito do Distrito Federal, das demais circunscrições e dos territórios. Reservados aos últimos, os juízes dos territórios, 1/10 das vagas por promoção de juiz substituto, caso remaneça a vaga não provida por remoção. Então, assim, isso é interessante, porque o juiz de direito substituto, ele vai ser promovido, sim, a juiz de direito e vai assumir qualquer uma das circunscrições do Distrito Federal e territórios, com exceção de Brasília. É a única circunscrição que ele não pode ser promovido para lá. Por quê? A circunscrição de Brasília não se preenche pela promoção. A circunscrição de Brasília se preenche pela remoção dos demais juízes de direito, daqueles que estão na mesma classe. Alguém que já está na classe de juiz de direito, quer vir atuar em Brasília? Vamos lá passar pelo procedimento da remoção. Vamos falar disso com detalhes. Isso aqui, esse primeiro vídeo é um vídeo de introdução ao estudo da matéria de organização judiciária. Eu sei que é muita informação de uma hora para outra, mas cada uma dessas informações eu vou detalhar. Eu estou querendo que você enxergue a base, entendeu? Que aí depois a gente vai detalhar, tá certo? Então vamos lá. Juiz de direito substituto foi promovido a juiz de direito, certo? E qual é o próximo passo na carreira dele? Ser promovido ao topo da carreira da magistratura. Sim, que é o cargo de desembargador, certo? O provimento de cargo de desembargador far-se-á por promoção de juiz de direito do DF, por antiguidade e merecimento alternadamente, reservado 1/5 dos lugares lá para advogados e membros do Ministério Público do DFT, ok? Que são membros do Ministério Público e advogados que vão ingressar na carreira da magistratura.
Bom, então você já entendeu a carreira da magistratura. Juiz de direito substituto, cargo inicial, depois ele é promovido a juiz de direito, com os detalhes, né, que a gente vai ver depois com mais calma ainda, e depois ele é promovido a desembargador. Chegou no topo da carreira da magistratura. Essas são as regras da Lei de Organização Judiciária, certo? Só que em 2013, essa é a grande novidade. Em 2013, uma emenda regimental, a emenda regimental 2008, cria uma classe especial da magistratura. Olha só, esse texto aqui não é meu. Isso é redação do Regimento Interno do TJDF, artigo 45. Entendeu? Então, olha só, é muito importante que você perceba isso. Integram a classe especial da magistratura de primeiro grau. Qual o nome do cargo? Vamos lá com a classe, melhor, classe. Juízes de direito substitutos de segundo grau, que não se confunde com o juiz de direito substituto. O juiz de direito substituto, ele é a primeira classe, ele integra a primeira classe. E ele tem a missão de quê? De auxiliar e substituir o juiz de direito, órgãos de primeira instância, aqueles que ficam lá nas circunscrições, nas varas. Então, a primeira classe substitui e auxilia a segunda classe da carreira da magistratura, certo? Ok? E depois, os juízes de direito chegam à condição de desembargador, via promoção, também desenvolvimento funcional. Agora, em 2013, isso não estava no último concurso, você sabe que banca examinadora gosta de novidade. Em 2013 foi criada uma classe especial. A classe de juízes de direito substitutos de segundo grau, que integram a magistratura de primeiro grau, ao lado do juiz de direito, não é da primeira, ao lado da segunda classe. E esses juízes exercerão atividade exclusivamente jurisdicional no auxílio dos órgãos de segundo grau. Percebam, eles integram a magistratura de primeiro grau, a magistratura de primeiro grau, mas eles exercem o quê? Onde é que eles atuam? No segundo grau, e eles substituem desembargadores, que são os magistrados de segundo grau. É demais isso. No acesso ao Tribunal de Justiça, não haverá distinção. Acesso é uma forma de desenvolvimento funcional que é utilizada essa nomenclatura para se chegar ao tribunal. Para se chegar de juiz de direito substituto a juiz de direito é promoção. Para se chegar de juiz de direito a desembargador é acesso. Todos os dois, as do promoção e acesso, são forma de desenvolvimento funcional por antiguidade e merecimento. Mesma coisa, tá bom? É desenvolvimento funcional. A diferença é que continua na primeira instância, juiz de substituto para juiz de direito, e depois sai da primeira instância, da magistratura de primeira instância e vai para a magistratura de segunda instância. Aí se chama acesso. O Distrito Federal adota essa organização, tá bom? E aí, no acesso ao Tribunal de Justiça, não haverá distinção para fim de antiguidade e merecimento, que são os critérios utilizados no desenvolvimento funcional, seja acesso ou promoção, entre juízes de direito substituto de segundo grau e os juízes de direito. Eles integram a mesma classe. Tanto o juiz de direito substituto de segundo grau quanto os juízes de direito, eles estão no segundo patamar da carreira da magistratura. Entendeu? Isso é muito interessante. Estes cargos de juiz de direito substituto de segundo grau são providos mediante remoção de juiz de direito, de turma recursal, de circunscrição de Brasília ou de varas com competência em todo o território.
vai se preenchendo por remoção, não é promoção. E nos atos, andamentos e registros concernentes à sua atividade judicial, porque eles atuam onde? Lá na segunda instância. Mas eles são magistrados de quê? De primeira instância. Não é isso? Claro. Os juízes de direito substituto de segundo grau serão identificados como desembargadores. Eles são desembargadores? Não. Mas eles se identificam como desembargadores, eles atuam como se fossem desembargadores, porque eles atuam junto à estrutura de segunda instância e substituem desembargadores. Tem muito mais, mas o meu tempo acabou. E eu vou continuar esse nosso bate-papo concurseiro no nosso próximo vídeo. Se você está assistindo essa introdução ao estudo da matéria, a organização judiciária e regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acesse o site do curso, adquira o módulo completo. Eu adoro essa matéria, organização judiciária. É um desafio, cada lei de organização judiciária. E o TJDF agora, desde 2013, apresentou para mim um desafio muito novo, mas não é impossível de entender, não. Vamos rever esses detalhes e vamos esmiuçar, né, cada um desses pontos. A base da estrutura da organização judiciária do DF eu já apresentei para você. A base é essa. Os detalhes nós vamos ver durante todo o nosso módulo de teoria, esse módulo online. Eu vou estar com você nas suas madrugadas produtivas. Quem não tem tempo de estudar é criativo, né? E aí, de meia-noite às 6, madrugada produtiva, só não pode perder a saúde, hein? Ok? Porque depois de aprovado na prova, tem exame de sanidade física e mental. Requisito da investidura, certo? Bom, te espero. Vá lá. Bate-papo concurseiro, excelente investimento para você. Claudete Pessoa e você, gabaritar questão, qualquer tipo de questão na prova de organização judiciária, regimento interno e provimentos da corregedoria também. Combinado assim? Até a próxima. Tchau, tchau.